Queridos, como eu disse, eu quero meditar nesse momento a respeito de uma palavra que vai falar profundamente com você agora, né? Preste muita atenção que Deus tem para nos dizer nessa noite. Eu queria começar essa palavra perguntando para você o seguinte: você se reconhece um homem corajoso? Você se reconhece uma mulher corajosa? Será que nós somos realmente corajosos? Será que nós temos coragem suficiente para atender uma convocação, para enfrentar uma guerra? Eu tenho pensado nisso essa semana, sabe, por conta daquilo que eu já falei aqui, pela minha admiração, né, que eu falei anteriormente aqui, pelos profissionais da saúde. Eles estão ali, em frente de batalha, dia e noite, salvando vidas, por conta de um juramento. Nós um dia também fizemos um voto, um juramento, né, para com o nosso Deus. Nós entregamos a Ele a nossa vida e confessamos a Ele a nossa fé e fizemos uma aliança. Mas a pergunta que eu faço: será que nós estamos aliançados ao ponto de honrar a nossa fé quando estivermos diante de um perigo? Como fez, por exemplo, a igreja primitiva, que eles enfrentaram leões, enfrentaram reis, enfrentaram exércitos, mas eles não negaram a fé. Muitos morreram, foram decapitados, foram entregues às feras, mas eles não negaram a fé, sabe? De uma convicção profunda e tremenda que aquele povo tinha para com o seu Deus. Eu me perguntei isso: será que eu estou preparado? Será que eu tenho fé suficiente para ir para uma guerra, e enfrentar um inimigo, enfrentar um adversário? Ou eu ainda não tenho essa coragem toda, essa fé suficiente, a ponto de um dia eu tiver que entregar a minha vida por causa do Evangelho? Será que eu tenho e estou preparado para isso? Eu me perguntei esses dias e fiz uma avaliação pessoal. Sabe qual foi a minha conclusão? Eu disse assim: Deus, tem misericórdia de mim. O quanto eu preciso ainda te conhecer, o quanto eu preciso ainda ter um nível de comunhão contigo, para que eu possa de fato ter coragem suficiente para não te negar, ter coragem suficiente para enfrentar o inimigo e não recuar. Sabe, queridos, eu vou dar um exemplo para você. Hoje, quando nós observamos uma pessoa que nós suspeitamos, por exemplo, que ela esteja contaminada com o vírus, o que nós fazemos? Dificilmente alguém vai correr para ajudar aquela pessoa a respirar, ou quem sabe levar para o pronto-socorro, ou quem sabe carregar ela tirando de um ambiente para o outro. A maioria de nós só vamos fugir e correr, com medo também de ser contaminado. Isso é a lógica, né? Vamos ligar para o SAMU, vamos ligar para os profissionais que estão preparados, né? Com os seus aventais de proteção para não ser contaminado. Então, nós fazendo essa avaliação, a gente olha para a Bíblia e a gente vai encontrar, de fato, situações que aconteceram no passado, de pessoas que foram corajosas, mas também de pessoas que foram covardes e recuaram, certo? Nós encontramos, por exemplo, na Bíblia, aquela história, a história de Gideão. Você conhece essa história, certo? Você conhece essa história. Os midianitas vieram para lutar e guerrear contra Israel. Deus chamou Gideão e deu uma instrução para ele, que formasse um exército para lutar contra os midianitas. E depois de 3 provas para saber se Deus realmente estava falando com Gideão, ele creu e se colocou à disposição de Deus. Deus deu unção para ele, Deus deu sabedoria para ele,
e sobretudo Deus deu uma palavra de ordem para ele. Sabe qual foi a palavra que Deus disse para Gideão? Ele quer dizer para mim e para você. Ele disse assim: tenha coragem, ser valente, vai nessa tua força, porque Deus é contigo, certo? E Gideão se sentia tão pequeno, tão inútil, tão incapaz, o menor da sua casa, da sua tribo, o menor da sua família, mas Deus olhou para ele e enxergou que tinha potência nele, coragem, um homem de fé, e chamou ele para esse desafio, certo? E Gideão, como eu disse, depois de uns testes que ele fez com Deus, para saber se era Deus mesmo que estava falando com ele, ele disse assim: eis-me aqui então. E Deus levantou Gideão, mandou ele preparar um exército. Ele disse: Gideão, tu leva o povo até um determinado lugar, lá próximo a um riacho, certo? E Gideão então convidou todos aqueles povos, soldados ali para irem para aquele lugar. E quando chegou naquele lugar, Deus olhou para aquele exército e enxergou no meio daquela multidão muitos homens que não estavam preparados para a guerra. Muitos estavam com medo. Muitos estavam ali preocupados. Talvez como você esteja hoje. Então preste atenção, que Deus está falando para você. Você está preocupado, você está com medo, você está com falta de coragem. O Espírito Santo, que conhece o teu coração, conhece a sua vida, te diz nessa noite: não tenha medo, seja corajoso, seja valente, confie em Deus, Ele está na frente, certo? Ele vai te dar a vitória, não tenha o que temer. E Gideão ouviu essa palavra e seguiu as orientações de Deus, e foi e levou o povo para aquele lugar, para aquela fonte. E Deus disse assim: Gideão, tem muita gente com medo aí no meio desse teu exército. Pergunta para eles dizendo: aquele que está com medo, volte. Aqueles que estão com medo, voltem. Eles não precisam ir para a guerra com medo, voltem. E a Bíblia fala que uma quantidade, milhares de pessoas foram sinceras, pelo menos, voltaram, certo? Milhares de homens voltaram porque estavam com medo de enfrentar aquela guerra. Porque na guerra é vida ou é morte. Não tem o meio termo. Você vai determinado a viver ou a morrer. E muitos de nós ainda hoje não temos ainda essa capacidade. Porque o medo nos afasta. O medo faz com que recuemos, certo? E muito bem, e uma grande quantidade de pessoas voltaram. Milhares, não foram poucos não, foram milhares, sabe? E aí, novamente, Deus fala com Gideão, dizendo assim: agora leva eles para um determinado lugar. E ainda tem muita gente nesse exército aí. Gideão levou eles lá e disse assim: olha, todo aquele que beber a água e trouxer a mão a sua boca, esse tu separa. E aquele que realmente se ajoelhar para beber a água, separa também. E aí eu fico imaginando, irmãos, Gideão observando, e aí cada um que ia beber água, ele mandava ir para um lado e ia para o outro. Chegou no final, ele disse o seguinte: vocês aí, voltem todos vocês não servem para a guerra, vocês não estão preparados para a peleja. Se vocês estão com medo, com falta de coragem, então voltem, certo? E voltaram mais outra quantidade enorme de pessoas. Sabe, querido, eu fico pensando hoje, se nós fôssemos colocados nesse nível de prova, quantas pessoas, quantas centenas de milhares de pessoas certamente iriam voltar. Sabe por quê? Porque não conhece Deus suficiente para confiar no seu poder e no seu livramento. A diferença é essa, meu amigo. A questão é que a coragem, ela é nutrida pela fé.
Você entende? Eu não estou falando de uma coragem humana, de uma coragem de ser o mais forte, de uma coragem de ser mais valente do que o outro. Não. Eu estou falando de uma coragem que é nutrida pela fé. É confiar que você vai para uma guerra sob a orientação de Deus e tem certeza que Deus não vai deixar você morrer na guerra. Ter convicção que Deus vai te dar o livramento e a vitória sobre o teu inimigo. É esse nível de fé que eu estou falando nessa noite. E para que eu e você, nós tenhamos esse nível de fé, é necessário a gente conhecer a Deus. É necessário ter um nível de comunhão com Deus. É necessário ter o coração totalmente voltado para Ele e viver na dependência dEle, para viver ou para morrer. Esse nível de crente que Jesus espera de cada um de nós. Porque, pasmem vocês, se tiver uma perseguição na igreja, eu não sei o que seria de muito de nós, queridos. Eu não sei o que seria. Para isso eu te convido, você que é um crente, tem que rever teus conceitos, tem que rever teus valores. Se você de fato está firmado em Deus ou não. Se você está realmente firmado na sua palavra ou não. Se Deus requeresse de nós hoje a nossa vida em favor do Evangelho, se nós íamos enfrentar ou nós íamos recuar. Qual seria a nossa disposição diante de Deus? E fazendo essa avaliação, nós temos que observar se nós estamos ou não preparados para esse enfrentamento. Sabe, meus irmãos, é nesse nível que eu olho e vejo e admiro esses profissionais que eu vos falei. Cada dia pela manhã ou pela madrugada, quando o médico acorda, se levanta, ele sabe que ele vai para um hospital, que ali está cheio de pessoas contaminadas, está cheio de pessoas doentes. E ali, a qualquer hora e momento, ele pode também ser contaminado e vir adoecer. Mas ele enfrenta, sabe? Essa é a minha admiração. É enfrentar um inimigo invisível. Mas ele não recua, ele não desiste. Ele veste as suas indumentárias e vai para ali, certo? Vai enfrentar o inimigo de perto, salvar as vidas que estão sendo contaminadas, sabe? Eu tenho uma admiração, um respeito a partir de hoje. É como eu ouvi um dia desse num vídeo que me mandaram no meu grupo de WhatsApp. Os verdadeiros heróis do nosso país, que deveriam ganhar muito dinheiro, não eram os políticos, não eram os jogadores de futebol, não eram somente os artistas, mas eram esses homens que salvam vidas. Eles realmente merecem serem bem remunerados. Eles realmente merecem serem nossos ídolos dessa nação. Porque eles estão provando agora que eles não recuaram, que eles não fugiram da guerra, eles estão ali. E sabe o que eu e você temos que fazer? Como eu disse, nós temos que interceder por eles, orar por eles, para Deus proteger eles. Sabe, meus queridos, então nós estamos sendo colocados em xeque. A tua fé está sendo colocada em xeque. Será que um dia, se você tiver um parente, um filho, um esposo, uma esposa, alguém contaminado, será que você está preparado para ter esse enfrentamento? Ou você vai fugir, você vai abandonar, você vai isolar? Assim mesmo a nossa fé é colocada em xeque. Gideão, ele disse assim, olha, eu vou ficar só com os 300, porque foram esses que foram separados por Deus. Eles estão prontos para viver ou para morrer. É nesse nível de guerra e de batalha que a igreja será vitoriosa. É esse nível de crente, de servo, que Deus espera dos seus filhos, que estejam prontos para viver ou estejam prontos para morrer. Certo, querido? É o que diz aqui a palavra de Deus. Então pense sobre isso e a partir de hoje muda o seu conceito. Porque, meu querido, você só conseguirá estar nesse nível de fé quando o teu coração estiver inteiramente voltado para Deus. Mas enquanto você ainda estiver com um desejo nesse mundo, pelas coisas desse mundo, pelos encantamentos e os prazeres dessa vida, certamente o teu coração ainda está dividido. Então você foi chamado para ser servo, você foi chamado para vencer, você foi chamado para ser um soldado, um guerreiro, um homem valente, cheio de fé. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai
ter a galeria dos heróis da fé. Esses homens fizeram a diferença na história, sabe? E Deus espera de cada um de nós, querido, tá bom? Que essa palavra venha chacoalhar o teu coração, que essa palavra venha realmente mexer com você. Você tem coragem suficiente para enfrentar o nível de guerra? Você está preparado para acordar? Se alguém disser assim, olha, você vai enfrentar um inimigo invisível, você tem que ir, você está preparado para ir? Você confia e Deus vai te livrar, te guardar, te proteger? Eu não estou dizendo que nós temos que nos expor, muito pelo contrário, nós temos que ser prudentes, nós temos que nos resguardar, nós temos que usar e observar toda a orientação que nos está sendo passada. Como eu disse e digo sempre, o uso da máscara, o álcool em gel, o lavar as mãos, o cuidado com a roupa, com a vestimenta. Nós precisamos sim ter esses cuidados normais, naturais, mas, como eu disse, nós não podemos viver no nível do pânico e do medo. Nós precisamos ter coragem. Então a palavra para você hoje, não tenha medo, tenha coragem. Confia em Deus. Confia em Deus. Certamente Ele vai te abençoar. Tá certo? Seja para viver ou para morrer, nós confiamos no nosso Deus. Sabe o que aconteceu? Gideão foi para a guerra com os 300. E Deus deu toda a orientação. E quando eles estavam no campo de batalha, e eles ouvindo a voz de Deus, enfrentando o exército dos inimigos, enfrentando ali os soldados treinados, valentes, Gideão então deu a ordem, eles começaram a cantar, eles começaram a louvar, eles começaram a gritar, glorificar o nome de Deus. E Deus entra na guerra, Deus entra na peleja, Deus entra na batalha. Olha, querido, quando Deus entra na guerra a teu favor, quando Deus entra na peleja, no favor da tua causa, quando Deus entra na peleja, em favor da tua família, tenha certeza, a vitória está garantida. Aleluia! A vitória está garantida, porque quando Deus entra numa peleja, nunca Ele entra para perder. Deus deu vitória a Gideão, com 300 homens, sem arma, sem escudo, mas apenas pela fé, pela confiança em Deus, Deus deu a vitória àquele exército, e Deus certamente deu livramento dos seus inimigos. Querido, é isso que Deus quer que você alimente no seu coração. Coragem, certo? Coragem, fé, confiança. Reveja teus conceitos, os teus valores. Olha para mim aqui, é essa palavra que nos inspira fé. É essa palavra que nos inspira confiança, porque é nessa palavra que a gente conhece Deus, que Ele é poderoso para nos livrar, que Ele é poderoso para nos guardar. Sabe o que diz o texto que eu li? No Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você já prestou atenção nisso? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Que tremendo esse Deus, que poderoso esse Deus Ele é, em você ter paz, ter sossego, certo? E descansar o seu coração. Para isso, você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. É que diz o Salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Então descanse, confie que Deus pelejará por você, tá bom?